Há alguns questionamentos nas minhas redes sociais a respeito do que fazer para não ter problemas de coluna. Quais os primeiros sinais, o que evitar para não ter problema. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho de quais são os primeiros sinais de que talvez você tenha que dar uma atenção a mais para a sua coluna. Bem, o primeiro sinal, e mais importante, é a dor. A dor é um sinal de alarme. Então, o nosso organismo, quando tem alguma coisa acontecendo de errado, um dos primeiros sintomas é a dor. Então, o que eu sugiro? Se você é uma pessoa que começou a fazer alguma atividade e começou a ter um grau de dor, é porque alguma coisa já está errada. Pare e tente avaliar esse problema antes dele se complicar. Então, um caso muito comum. O paciente tinha uma vida normal, sem problema algum, começa a fazer uma atividade mais intensa. A exemplo, CrossFit. No CrossFit começou a sentir dor. Alguns vão e falam, não, é normal você sentir dor, essa dor vai passar conforme o exercício, você vai ficando mais forte, etc, etc. Mas também não é bem assim. Algumas dores musculares por atividade física é normal. Quando todo mundo começa a fazer uma academia, uma atividade mais intensa, você sente um padrão de dor muscular. Porém, se a sua dor quando você está começando uma atividade como o CrossFit, é uma dor persistente, ou seja, você vai lá, faz o CrossFit, vai dormir com dor e no outro dia ainda está com aquela dor, é porque alguma coisa está errada. Então esse é um sinal de alarme mais importante no início de um problema. Então, quando o paciente começa a desenvolver dor, esse é o melhor momento para fazer uma investigação inicial. A maioria dos casos, quando a gente faz essa avaliação, não vai ser necessário um tratamento cirúrgico. Muitos pacientes têm medo de procurar um médico achando que o médico vai obrigar ele a operar ou fazer uma coisa que ele não quer. Isso não existe. Na verdade, o paciente é que decide as possibilidades do tratamento dele. Mas uma avaliação inicial serve como um parâmetro inicial. Então vamos dizer, você começou com uma dor na coluna. Nós fizemos um exame de ressonância e esse exame identificou já uma doença do disco intervertebral. Isso é um parâmetro inicial. A partir dali a gente vai fazer um planejamento para que essa doença estabilize e você não venha ter necessidade de um tratamento cirúrgico, por exemplo, ou que você não tenha uma complicação ali que possa pôr em risco a função motora dos seus membros inferiores. Então, os primeiros sintomas de dor é o momento ideal para começarmos uma investigação. Doutor, não tive dor, mas o meu primeiro sintoma já foi uma dormência na mão. Esse já é um sintoma mais preocupante para a gente. Então, assim, a dor ainda é algo que pode acontecer e não se tratar de uma doença grave. Agora, se você apresentar uma dormência, uma falta de força, isso já é um sintoma bem mais importante que a dor. Então, nessa situação, é mandatório procurar, sim, um especialista em coluna. Às vezes, o problema de dormência na mão, como eu dei, pode não ser um problema na coluna, pode ser um problema de compressão de um nervo ao nível da palma da mão, no cotovelo, mas elucidar essa queixa faz com que a gente faça um tratamento para evitar que essa dormência fique como sequela, uma vez que isso é um sinal de que há uma compressão de um nervo ou de uma raiz nervosa. Então existe um ditado que fala que o prevenido morreu de velho, né? E via de regra, isso é ser prevenido, é não esperar o problema se complicar para você buscar ali vias de evitá-lo ou de reverter aquele problema. Então, se você já está preocupando com a sua saúde, siga uma vida saudável, tenha atividades físicas adequadas, não tenha um peso exagerado. E se caso precisar de uma opinião médica, deixe aqui no comentário a sua pergunta. Vai ser um prazer poder responder a sua dúvida.